Fala pessoal, como é que vocês estão? Estamos aqui para mais um podcast da AgroSkills com foco de acelerar a sua carreira no agronegócio. Hoje a gente vai falar sobre um tema incrível, extremamente relevante para o agronegócio, sobre cooperativismo e o papel do jovem dentro do cooperativismo, com um convidado super especial aqui. Então, sem mais delongas, roda a vinheta aí e bora começar. Este é o podcast AgroSkills, sua aceleradora de carreira. Show, vamos lá então, vamos começar o nosso bate-papo. Eu tô aqui com o Lucas Zorzetti. Seja muito bem-vindo, Lucas, aqui no nosso podcast. Estamos muito felizes de trocar essa ideia contigo. Lucas, se apresenta um pouquinho para a galera, conta um pouquinho da sua trajetória, o que você faz hoje para o pessoal te conhecer um pouco melhor. Bom dia, Ana. Muito obrigado pelo convite. É uma alegria imensa estar aqui, falar um pouco sobre o cooperativismo, sobre o papel do jovem. Isso é muito importante. Espero que a gente consiga agregar um pouquinho aí para essa turma que está chegando no mercado de trabalho, né, no mercado como um todo. Bom, eu sou natural de Catalão, Goiás, né? Sou corretor de imóveis, advogado de formação. Em 2016 ingressei no cooperativismo no Sicredi, né? Não conhecia nada do cooperativismo e lá eu comecei a conhecer sobre o cooperativismo, fiquei por 2 anos lá e vim para Goiânia, assumi um papel onde fui assessor agro, onde cuidava dos recursos de FCO, de BNDES, fazia todo o rateio desses recursos para a cooperativa poder operar e operar crédito rural com seus associados. Em 2020, fui convidado pela cooperativa para assumir a agência de Tumbiara, fiquei lá por 4 anos e agora, dia 4 de março, faz um ano que eu retornei para Goiânia como gestor-geral da agência da Tamandaré, ali do Sicredi. Que legal. Então já estamos nessa caminhada e também sou representante do Comitê de Jovens da OCB Goiás, que é o órgão que organiza todas as cooperativas, independente do cooperativismo de crédito ou não, e faço parte desse Comitê de Jovens, represento a gente no nacional, onde a gente define as estratégias de como a gente faz para que os jovens atue mais no modelo cooperativo e faça mais parte desse movimento que tanto desenvolve as comunidades. Muito bacana, gente. Então, estamos com um convidado de muito peso aqui. Já estou até ansiosa aqui com 1 milhão de perguntas que me surgiu enquanto você se apresentava. Mas vamos lá. Vamos começar pelo começo, né? Lucas, vamos lá. Da sua trajetória, né? Vamos começar falando de você. Sim. Saiu de Catalão, tá aqui em Goiânia, já foi para Itumbiara, já morou em outros lugares. O que você entende da sua trajetória que foram os principais pontos relevantes para você chegar onde você chegou? Estar numa gerência de uma agência na Praça Tamandaré, que é uma praça relevante aqui dentro de Goiânia. Sim. O que aconteceu? O que foi o diferencial da vida do Lucas para conseguir chegar onde você chegou? Bom, Ana, essa é uma pergunta excelente, assim, né? A gente sempre fica reflexivo. O que eu fiz que deu certo? O que a gente fez que não deu certo? Mas eu vejo que 2 pontos que eu sempre tive comigo primeiro, relacionamento. A gente não chega em lugar nenhum sem as pessoas, a gente não chega em lugar nenhum se a gente não tiver uma rede de relacionamento que nos impulsione, que nos ajude, né? O tão falado network, e realmente isso é de fundamental importância, né? Você estar com pessoas que possam te agregar, pessoas que vão te levar a novos negócios, a novos conhecimentos. Então, desde pequeno, eu sempre fui um cara que busquei muito relacionamento, um cara comunicativo, um cara extrovertido, aprendi isso com a minha família, e isso foi me levando a lugares, né, que foi abrindo portas. E outro ponto que eu sempre também falo com a minha turma, que é você ser sem ser. Como assim? Eu falo, você sempre tem que estar um passo à frente. Você sempre tem que estar doando um pouquinho mais daquilo que lhe é proposto, né? E a gente vê tantos jovens hoje, tô fazendo, eu só pago para fazer isso, eu só posso fazer isso. Tudo bem, mas se você quer crescer, quer acelerar a sua carreira, você tem que fazer um pouco mais, você tem que entregar um pouco mais daquilo que se espera. Então, eu comecei vou falar um pouco do Sicredi, né? Comecei no Sicredi como gerente de carteira. Mas eu nunca quis me limitar a ser apenas um gerente de carteira. Eu queria entender como funcionava a gestão da agência como um todo. Quais eram os indicadores que o meu gerente olhava, que o meu gerente cuidava, que estava atuando, né? Como que o conselho via a parte importante da gestão, né? Mesmo não sendo. E isso, quando eu assumi realmente um papel de gestão, foi muito acelerador, porque eu já não era novo. E a maioria das pessoas, quando chega na cadeira, assusta, fala, nossa, e agora? O que eu faço? Então, quando você já tem um papel e um pensamento lá na frente, e já começa a fazer, mesmo não sendo, a hora que você chega, você começa a jogar o jogo mais rápido. Então, isso acabou acelerando um pouco minha carreira. Então, assumi a gestão de Tumbiara ali com 29 anos. Então, eu vejo
até Caramba. cedo, uma Aham. agência grande, uma praça muito boa de Tumbiara. Acho que justamente por isso, sabe? Sempre tive essa curiosidade de querer entender, de fazer essa gestão e querer entender realmente do negócio, não fazendo por fazer. Acho Uhum. que isso foi um pouco do que me ajudou a estar onde eu estou hoje. Muito legal. E aqui no começo a gente estava falando, né, sua formação, Sou você é advogado de advogado. formação, formei em direito, tirei o AB ali, mas nunca atuei, porque coincidiu realmente com eu ingressar no Sicredi, Uhum. né? E aí atuei realmente nesse mercado cooperativista e financeiro, mas foi uma escola e realmente eu uso realmente todos os dias isso, né? Porque a gente tem muito contrato, muita negociação, acaba, eu falo, direito e engenharia todo mundo tinha que fazer, né? O direito que te dá uma visão do que você Verdade. pode, do que você não pode, né? Uhum. Todo mundo precisa entender das leis e de tudo Uhum. mais. E a engenharia não é o meu forte, mas meu pai é engenheiro e ele fala, né? Porque te dá um raciocínio lógico, te dá um pensamento Uhum. lógico que vai te ajudar também para a sua carreira, né? Muito bacana, muito bacana. E eu escuto muito, principalmente falando de jovens, assim, dentro do agro, eles falando assim: "Ah, Carol, mas como é que eu vou conseguir um emprego se eu nunca nem tive uma experiência?" E para mim isso é uma tremenda de uma desculpa, né, porque a gente quando vai recrutar, a gente olha mais, principalmente no começo de carreira, muita questão da soft skills, da atitude e tudo Exatamente. mais, né. E a tua carreira aqui já mostra isso, né, você saiu da advocacia para trabalhar numa área diferente, entrou no mercado do agro, tudo coisa nova, né. Então, Sim. que dica que você dá pra essa galera que fica falando esse tipo de coisa, né? É que muito mais a atitude, realmente, igual você falou, as competências do que a experiência em si, o Uhum. currículo em si. Antigamente, né, eu falo antigamente, gente, já estou considerando um jovem, eu falo que eu sou um jovem master, né, porque já Jovem sênior. jovem sênior, porque já tem uma geração para trás aí. Aham. Antigamente, você ter uma pós pesada, você ter uma MBA te abria caminhos, não pelo que você sabia, mas não, eu sou formado na FGV, né, Uhum. você pode me Sim. falar melhor que eu, os recrutadores olhavam muito isso. Hoje em dia, isso tem o seu peso? Tem, mas é muito mais realmente a competência da pessoa, a vivência, o relacionamento, o que ela pode trazer. Por exemplo, eu não tinha experiência nenhuma no mercado financeiro. Eu quase não sabia o que era um cheque. Uhum. E o Sicredi já me contratou para ser gerente de carteira. Por quê? Porque eu tinha um relacionamento na cidade. Então, eu sempre, como corretor de imóveis, como na faculdade, eu fiz um relacionamento com a cidade como um todo, Uhum. e aí eles apostaram nesse relacionamento. Falar, por quê? Porque a técnica a gente treina. Uhum. Ensina ele o que é um cheque, o que é um contrato, ensina ele. Mas as portas que ele pode nos abrir nos relacionamentos, não é todo mundo que pode. Uhum. Então, muito mais valeu para mim o relacionamento do que a experiência. Uhum. Então já fica a dica, né? A experiência é importante? Até para você não entrar tão perdido. Mas isso você aprende. A técnica a gente ensina, né? Uhum. Agora o comportamento não. A vontade de fazer um pouco mais não. A entrega a gente não ensina. O querer a gente não ensina. A técnica sim. Então Uhum. muito mais vale isso do que a própria experiência como um todo, né? Uhum. Tem uma frase, gente, que ela não é muito soft não, mas eu gosto dela, que é: "Eu prefiro segurar louco do que empurrar anta", né. Exatamente. É melhor pegar alguém que tá bem mais, cara, acelerado, direciona, vai direcionando, mas você direciona energia. Agora quem, cara, não quer, fica fazendo corpo mole e tal, realmente, aí é realmente questão de soft skills, né. Isso, porque isso vira um peso não só para ele, mas o gestor como um todo tem que ter esse peso de empurrar e de querer ficar com que a pessoa faça. Então, se você tem alguém que já está fazendo e já está na energia ali, você precisa só segurar, né, aquilo você consegue dar essa direcionada melhor. Agora, a vontade não tem como você fazer, né? Então, cada vez mais o querer, o desejo de entregar vai valer muito mais do que o papel, do que cursos no papel como um todo, né? Uhum. Então, até eu brinco, no mercado financeiro a gente fala das certificações, né, e tudo Aham. mais. São importantes, mas vale muito mais o que você faz com a certificação do que a certificação que você tem como um todo. Eu tenho pessoas, por exemplo, que não têm uma certificação, mas entregam um resultado muito maior do que as pessoas que têm. Vai lá, estuda para uma prova, tira a prova, né, a gente brinca, os ratos de prova. Aham. Mas enquanto no dia a dia não entregam tanto. Né? Então, Uhum. o dia a dia, a vontade, a entrega, ela é muito mais importante Uhum. realmente. Bacana. E eu vejo assim que para sua posição, e até você trouxe aqui várias vezes, o relacionamento ele é extremamente importante. E no agro, ele é
importante 3 vezes mais do que Exatamente. qualquer outro segmento, na minha opinião, né. Que seriam, assim, 3 dicas que você daria para um profissional? Cara, foca nisso para você ter uma boa rede de relacionamentos ou para você investir em relacionamentos. Excelente. Uma das principais construa o relacionamento, Uhum. porque as oportunidades elas vão surgindo, né? Então você no dia a dia de trabalho, seja na empresa que você está, você vai ter oportunidade de conviver com pessoas, né? De fazer trabalhos em conjunto. Então você precisa assumir um papel de protagonismo. Uhum. Primeira dica, né? Assumir um Uhum. papel de protagonismo, porque você vai ter oportunidades. Você vai ter grupos que você vai ser chamado, então você precisa assumir esse papel de protagonismo para que as pessoas realmente conheçam o seu nome. Quem é a Ana? Opa, a Ana ali, ela é estagiária, mas ela já está fazendo aquele negócio, então quem que é essa Ana? Então, assim, quando você estiver falando com as pessoas, né, se apresentar direito, né, se colocar à disposição, ajudar e cooperar com o outro, isso gera muito Uhum. relacionamento. As pessoas hoje estão Servir, limitadas, né. esse é o meu, eu vou fazer o que é meu. E quando você coopera com o outro, as pessoas sabem que pode contar com você. Uhum. Então, a hora que tiver uma oportunidade, opa, chama a Ana que ela nos ajuda, então ela pode realmente, ela já sabe como fazer, ela pode tocar. Então, Uhum. assumir o protagonismo, cooperar com as pessoas, né, e fazer parte do movimento. Então, Uhum. principalmente, por exemplo, no agro, a gente vê muitos eventos, muitas feiras, muitos eh, eventos como um todo, né, de inovação do agro, né, de Aham. dias de campo. Então, participe disso. Uhum. Vá nesses eventos, lógico, dentro do possível, porque lá está realmente a comunidade que está criando a estratégia, que está pensando em coisas novas, e aí você está renovando o seu conhecimento, você está conhecendo coisas diferentes do seu dia a dia. Por exemplo, às vezes você atua na área só de insumos e lá você vai ver sobre o mercado financeiro, ou vice-versa, você está no mercado financeiro, mas você precisa entender um pouco do ciclo produtivo, a gente falava isso, né? De Uhum. como que o produtor opera como um todo. Então, esses novos conhecimentos ele é muito importante. E talvez, por último, seja curioso. Eu Uhum. sou curioso por Uhum. nascença, né? Se eu vejo um termo que eu não sei o que que é, eu já vou ali no Google e pesquiso por quê? As pessoas gostam e realmente você precisa saber desse conhecimento. Então, seja curioso de entender, né? Não fazer por fazer. O que, que eu estou fazendo aqui? O que isso significa? Por que, que esse ciclo gera isso? Então, Uhum. você começa a concatenar as coisas e começa tudo a fazer sentido. Uhum. E, assim, vou aprofundar até um pouco mais nisso, porque eu tô achando uma boa oportunidade. A gente tem batido muito na tecla dessa questão do relacionamento, né, porque você pode sair da faculdade com um emprego, por exemplo, igual um jovem que tá se formando, só por relacionamento, você não precisa nem mandar um currículo. Foi no caso que aconteceu comigo, eu não precisei mandar currículo na hora de finalizar a faculdade, né. Como é que você planeja um evento? Na prática, assim, você vai para o evento, você faz algum planejamento antes? Como é que você se organiza para conectar com as pessoas certas? E como na prática funciona essa conexão? Sim, depende muito do evento, né? Tem eventos direcionados, eventos que a gente vai, por exemplo, com um papel mais ativo, Uhum. aí realmente aí a gente vai com um papel já de mais ativação, de prospecção, a gente às vezes tem stands e tudo mais, e aí a gente se organiza para estar com as pessoas. Uhum. Mas na grande maioria das vezes, não. Então, não tem muita organização, não. É Hã. muito assim, entender e ter a percepção, começar, né? Quem são os organizadores do evento? Que Aham. entidade que está organizando esse evento? Uhum. O que, que eles querem passar com esse evento? Qual que é a mensagem final que esse evento quer deixar? Uhum. E aí você já começa a entender qual que é o apetite desse evento. E aí já começa, quem que são esses organizadores? Será que eu posso conectar com eles, ir lá, agradecer, entender qual que é o meu papel, o que, que eles estão querendo com isso, como que a gente pode fazer, né? Passar nos stands, nas pessoas que estão ali, conhecer cada empresa, conhecer cada pessoa que está ali, realmente se apresentar, se colocar à disposição, fazer esse rapport, porque você vai encontrar oportunidades. Ó. Por exemplo, ó, ali está a Ana. Ô, Ana, você trabalha onde? Na AgroSkill? Eu fiz um curso da AgroSkills ano passado, né, junto com a colega lá. Então, agora a minha empresa está precisando de fazer um treinamento. Será que a AgroSkills não pode fazer? Então, começa a surgir as Aham. oportunidades daí. Então, realmente é fazer esse papel mais ativo de construir. Vai surgindo as oportunidades. Você chega lá no evento, senta na cadeira, abre, né, o livro ali, a programação e fica, você não vai conseguir construir uma rede de relacionamento. Mas a partir do momento que você vai, visita, conversa com um, conversa com o outro, naturalmente as coisas vão acontecendo. Né? Muito bom, muito bom. Ó, a galera que tá se preparando para ir pra Tecno Show em abril, já pega essas dicas que ele colocou aqui, porque realmente isso é muito relevante, faz muita diferença, Sem né. dúvida. E passa lá no stand do Sicredi, nós estamos lá já há 5 anos seguidos, né?
prospectando e fomentando os negócios na feira, pode contar com a gente lá. Aí, tá vendo? Uma desculpa para você que é aluno, que às vezes quer conectar, ou aluno ou até mesmo profissional que já está trabalhando no agro, é isso. Ô Lucas, vi seu podcast da Agro, você já pode chegar e conectar com o assunto, né? Sim. E isso tudo já vai fazendo diferença no relacionamento, já vê que a pessoa tá antenada, né? Sim, as pessoas gostam do parecido, né? Do famoso rapport. Então, quando você fala, te ouvi, conheço fulano, você já cria essa conexão e aí as coisas fluem. Muito bom, muito bom. E, Lucas, vamos lá, uma pessoa que é do agro e quer trabalhar no mercado financeiro. Como que é isso? O que você acha que é a jornada que essa pessoa precisa ter para ela chegar a trabalhar, por exemplo, com você lá no Sicredi, né? Sim, dentro do mercado financeiro a gente tem alguns caminhos, né, Ana? Não só no agro como um todo. No mercado financeiro a gente tem 2 pilares, vamos dizer, grandes pilares. Que é a área de negócios e a área operacional, né, como qualquer empresa. Então, existem esses 2 caminhos, aí vai depender do perfil, né? Uma pessoa mais comercial, uma pessoa mais ativa, mais extrovertida, que tem as soft skills mais para o negócio, ela pode operar numa linha mais negocial, que aí ela vai ser, em primeiro momento, vamos pensar ali, né, numa escala vertical, uma assistente de um gerente agro, né, porque a gente tem a figura principal do gerente de agronegócio, que é o cara que cuida da carteira dos produtores rurais. Né? Então, ele não é um produtor, não é um cara extremamente técnico, mas precisa entender também. Mas ele que cuida, ele faz todo o crédito rural, ele que faz a negociação de produtos e serviços para os produtores. Então, normalmente, essa pessoa tem um assistente. Então, pensando no início de carreira, essa pessoa pode entrar como assistente dessa gerência. E aí ela vai, né, crescendo, se desenvolvendo para assumir esse papel de gerência. Inclusive, a gente tem muita vaga aberta aí de gerentes agro, né? E toda vez que abre é uma dificuldade, porque a gente precisa achar um profissional que entenda um pouco do mercado financeiro e um pouco do agro também. Então, você que não quer ser aquele cara extremamente técnico do agro, né, de campo, vamos dizer assim, é uma excelente oportunidade. E aí, dentro da gestão do agro ali, você vai construir sua carteira, fazer os seus negócios. Aí você pode ir para um papel de assumir uma agência geral como um todo, você pode ser um perfil que eu fui, que é o seu assessor do agro, né, que você vai ensinar os gerentes, sentar com os gerentes e criar estratégias de prospecção, de negócios, de crédito rural, fazer esses rateios desses recursos, pegar o recurso de FCO, BNDES, direcionar para a agência X, direcionar para a agência Y e tudo mais. E aí você pode virar gerente, enfim. Então tem um mundo de oportunidades dentro dessa área de negócios como um todo, né? Pode entrar dentro da nossa mesa, aí saindo um pouco de Goiânia, né? Na nossa mesa central ali, fica lá no Rio Grande do Sul, na nossa matriz, a gente tem mesa de derivativo, a gente tem ações em bolsa, a gente tem assets que faz toda a gestão de fundos, né? Muito ligado ao agro, a finanças verdes. Então a gente também é um caminho. E a parte operacional? Não, eu sou um cara mais administrativo, de rotina, de organização, de olhar mais analítico. Aí ele pode ir para a parte mais operacional, de análise de crédito rural, né, de fazer essas análises, de proposição, de compliance dentro do agro, de cadastros, de limites. Então, ele consegue fazer toda essa projeção dentro dessa parte técnica também. Bacana, bacana. E hoje você, como gerente, você tem um time, né? São quantas pessoas? 15 pessoas. 15 pessoas. O que você... A gente pode acabar ficando repetitivo, porque a gente sabe que no final é soft skills, mas o que é relevante para você dentro do seu time e o que você conta com as pessoas que trabalham com você? Exatamente aquilo que a gente já tinha falado. Você falou, as pessoas que querem fazer a diferença, as pessoas que entendem o propósito e vão juntos no propósito que a gente se realmente propôs a fazer. Então, por exemplo, final do ano ali, a gente fecha o nosso ano e a gente cria toda a nossa estratégia enquanto agência, tem a estratégia do Sicredi, da nossa cooperativa, da nossa sede, mas a gente faz a nossa estratégia enquanto agência. Como nós vamos fazer aqui, né, no nosso modelo de negócio? E a gente cria essa estratégia em conjunto. Né? Eu, particularmente, enquanto gestor, acredito muito nessa gestão participativa, nessa gestão humanizada, onde que as pessoas precisa fazer sentido para elas, né? Não existe mais o comando e controle. Faz assim porque eu estou falando. Não, as pessoas precisam entender. Então, aqueles que entendem o modelo de negócio e topam, vamos fazer? Vamos fazer. É aqueles que realmente fazem a diferença, né? Não sei o como, vamos criar o como, a gente vai fazer.
Precisa criar uma estratégia de como a gente vai abrir contas de produtores rurais. Conta comigo que a gente vai fazer. Precisa fazer uma visita. Vamos junto. Precisa ir para um dia de campo para prospectar os produtores. Estou dentro. Então, as pessoas que têm essa disponibilidade, essa disposição de querer fazer aquilo que a gente se propõe a fazer, realmente são as pessoas que se mostram os grandes diferenciais. Né? Legal, legal. Disponibilidade, gente, é a palavra-chave aqui de tudo que ele falou. E, assim, Lucas, agora entrando um pouquinho mais para a parte do cooperativismo, né? Sim. A gente vê muito falar sobre cooperativas, cooperativismo, mas na prática, o que é o cooperativismo? Obrigado pela oportunidade, Ana, porque eu falo sempre. Qual que é o maior concorrente do cooperativismo? Financeiro? São os bancos? Não. Nossa maior concorrência é o desconhecimento. As pessoas não conhecem o nosso modelo de negócio, que já tem mais de 120 anos. O Sicredi ele nasceu há mais de 120 anos no Rio Grande do Sul, mas é um modelo de negócio que eu falo que é o capitalismo que dá certo. Porque no cooperativismo não é uma sociedade de capital, é uma sociedade de pessoas, onde as pessoas se reúnem para um bem econômico. Nada mais do que isso. Como surgiu, por exemplo, para vocês entenderem? Surgiu lá na Inglaterra uma cooperativa de consumo. Tinham 10 pessoas que falavam, eu tenho aqui eu preciso comprar na fábrica o algodão para fazer, né? Eram tecelões, preciso comprar o algodão para fazer o meu tecido, eu tenho R$1.000 para comprar. Né? E a Ana tem 2.000, o outro tem 3.000. Se eu comprar 1.000 na fábrica é uma coisa, mas se unirmos todos nós 10 aqui e ser R$50.000, o meu poder de compra na fábrica ele é muito maior. Então eu vou ganhar mais desconto, isso vai gerar mais renda para cada um e eu vou conseguir aumentar a minha margem de lucro. Então o cooperativismo nada mais é do que isso, é a união de pessoas para ter um benefício econômico e social. Então, não sei se você vê, o cooperativismo ele é sempre representativo por 2 pinheiros, você já viu? 2 pinheiros? É o econômico e o social. O econômico ele gera economia para as pessoas, ele gera renda para as pessoas, mas ao passo que ele também desenvolve a comunidade. Por quê? Porque as pessoas que estão no cooperativismo, elas são donas do negócio. As cooperativas, elas não têm fins lucrativos. Uma gestão comum, né? É uma gestão participativa. Então, no final do ano, por exemplo, o Sicredi, a gente tem todas as nossas receitas de produtos, serviços, crédito, mas pega as nossas receitas, paga as contas, no final o que sobra, a gente fala o que sobrou, né? A gente divide para os cooperados, na proporção da movimentação financeira. Enquanto nas instituições tradicionais e privadas o lucro vai para o acionista, muitas vezes está na Faria Lima, Hong Kong, Singapura, os lucros vão para lá. Então, eles têm a função dele, mas o lucro sai e vai para o bolso do acionista. No cooperativismo, como nós, os cooperados, todos somos os acionistas, isso vem para nós, que estamos na comunidade. Então, eu, por exemplo, vou receber lá 5.000 de distribuição de sobras no final do ano. Aonde que eu vou gastar esse dinheiro? Aqui em Goiânia. Eu vou comprar um curso na AgroSkill, eu vou ali no mercado de Goiânia, então esse dinheiro fica na comunidade. Só um dado para você entender, só em Goiânia, né, ano passado foram mais de 2 bilhões de lucro das instituições financeiras. Caramba. 2 bilhões que, né, ao final do exercício, Goiânia. Só em Goiânia, Caraca. que foi para os bolsos dos acionistas. Se isso estivesse nas cooperativas, eram 2 bilhões voltando para Goiânia, as pessoas consumirem no mercado aqui, né? Então, assim, o cooperativismo ele desenvolve economicamente as pessoas e desenvolve o social. Nós, por exemplo, na nossa cooperativa, 3% do resultado a gente não divide com os cooperados. Isso, lógico, que a gente elegeu em assembleia. Vai para um fundo social onde a gente aporta em instituições filantrópicas, em projetos sociais, de esportes, né, de associação, de idosos, de saúde, projetos realmente de filantropia. Então, a gente desenvolve a economia e o social. Por isso que eu falo, o modelo cooperativo é o capitalismo que dá certo, onde todas as pessoas ganham, sabe? Só que as pessoas precisam entender isso. No agro, por exemplo, hoje, por exemplo, a maior empresa de Goiás é uma cooperativa de produção, que é a Comigo, ali em Rio Verde, com mais de 1 bilhão, né, de ativos e tudo mais. Então, é uma grande empresa que atua muito no agro e que fomenta o agronegócio de uma maneira extraordinária. O cooperativismo de produção, ele fomenta o agro de maneira muito grande, seja em Goiás ou no Brasil como um todo. Muito bacana, muito bacana. E até você falando, o pessoal ali que está assistindo a gente já fizeram até uma pergunta, né?
mas voltada até para os jovens. Tipo, quais são os principais desafios para os jovens no agro que ingressam e querem se manter dentro de uma cooperativa? O que essa pessoa precisa ter? Como é que ela chega? Como que ela entra? E quais desafios ela passa ao longo da trajetória que ela poderia, o que ela poderia fazer para crescer em relação a esses desafios? Eu falo que como eu disse, o nosso principal desafio é o desconhecimento, Aham, aquele que entende o modelo cooperativista sai na frente. legal. Porque a gente tem muita gente que ainda ingressa no cooperativismo realmente pela oportunidade. Uhum, Vou para um Sicredi, uma instituição financeira, ou vou para uma Comigo porque realmente é uma empresa muito grande, mas não entende o modelo do negócio que está entrando. uhum, Que é o cooperativismo, que ele desenvolve a comunidade, que quanto mais resultado a cooperativa tiver, mais isso volta para o cooperado, isso mais desenvolve a região. Então, você que ingressa no cooperativismo, a principal dica é entenda esse modelo que você está entrando. Quais são as características do cooperativismo? Por que esse modelo existe? Como que ele faz a diferença na comunidade? E aí, você entendendo isso, vai ser até muito mais fácil no seu dia a dia. E aí, você vai começar a ter atitudes melhores e maiores em que seus gestores vão ver, poxa, esse cara está conectado com o meu negócio. uhum, Então, eu posso apostar nele, posso dar uma promoção para ele, posso avançar com ele, porque ele entende o meu negócio, né, uhum. como um todo. Bacana. E aí tem tanto a figura da cooperativa como dos cooperados dentro da cooperativa, né? E o Sim, profissional tem a possibilidade de atuar nas 2 áreas, né? exatamente. Ele pode ser um cooperado, né? Ou aquele que opera com o cooperado. Uhum, Inclusive, a gente já viu vários casos dos dois lados, né? O cara trabalhava no Sicredi, por exemplo, fazia um bom trabalho, e um grande produtor rural entendeu a uhum. oportunidade desse cara, pegou, chamou ele para trabalhar com ele, Fez um hunting. fez um hunt. Falou, vem trabalhar comigo aqui, realmente um cara que possivelmente um perfil mais de campo Uhum, mesmo, né? E tudo. E trouxe essa pessoa para dentro da fazenda, para fazer uma gestão de uma fazenda e tudo mais. Então, existe essa oportunidade. Assim como ao contrário, né? Às vezes a pessoa trabalhava ali numa fazenda, ia pagar coisas do produtor lá na cooperativa, e a gente viu realmente um perfil muito legal dessa pessoa, um perfil extrovertido. Poxa, não quer vir aqui para o Sicredi fazer um trabalho de atendimento, de gestão de carteira. uhum. Então, aí também existe isso. Então, realmente é nesse caminho, sabe? O melhor cartão de visitas é um trabalho bem feito, né? Exatamente. E eu às vezes defendo isso, nem sei até onde isso é tecnicamente correto, mas dentro da minha carreira eu fiz muito trabalho voluntário, muito estágio voluntário. Não era estratégico da minha cabeça, mas era intuitiva. Hoje eu entendo que realmente é uma estratégia. É você ir contribuir e gerar impacto, porque as pessoas vão lembrar de você, as pessoas vão ver que você tem um valor, igual a pessoa estava no banco, o produtor viu um resultado, falou: "Não, cara, vem trabalhar comigo". Sim, Então, não tem nada melhor como cartão de visita do que um trabalho bem feito, né? exatamente. Esse dia eu via um podcast Hum. até, e as pessoas conversando. Hoje em dia tem muito treinamento, muito arraste para cima para entender É. como você pode fazer a diferença. E nada vai superar realmente o seu trabalho bem feito. Uhum, Nada vai superar. Você pode pagar ingresso que for de evento, de fazer network. As pessoas vão falar daquilo que você tem de resultado, as pessoas vão falar aquilo que você está construindo. uhum, E aquilo que você constrói é exatamente o seu dia a dia, as ações que você faz dentro do dia a dia. Então é importante, a gente falava desses eventos, network, lógico, ele é muito importante, mas o seu resultado é o que vai te credenciar, vai uhum, validar. O relacionamento vai te abrir portas, uhum. mas se você vai permanecer nela, é o seu trabalho que vai fazer, seu trabalho bem feito, aquilo que você faz no dia a dia. Legal, legal. E dentro das cooperativas, desse ecossistema, tem alguma coisa que fomenta, que os jovens que ainda estão na faculdade podem aproveitar ou podem se beneficiar ou conhecer mais a respeito do sistema de cooperativismo? Sim, sem dúvida. Primeiro ponto, seja um cooperado, né? Aham. A gente vê muito os jovens fora do mercado financeiro, né? Uhum. Bancarizados ali, mas por contas digitais e tudo mais. Então, assim, a primeira dica é seja um cooperado, busque uma cooperativa de crédito para você começar a entender a partir da sua movimentação financeira, né? O seu cartão de crédito ali, porque você já vai começar a entender e fazer parte desse movimento, né? Então, Uhum. primeira dica é ser esse cooperado. E aí as coisas, né, podem e vão começar acontecendo, você entende isso e tudo mais, e cria essas oportunidades, né? E aí a gente começa a entender o que eu estou fazendo aqui?
Beleza, eu recebi X valor do Sicredi, então eu começo a entender esse modelo de negócio. Uhum. Outro ponto, participe. O cooperativismo, assim como os modelos associativistas, que é diferente, mas tem algum papel parecido, está numa veia muito forte de inovação. Até Legal. porque o cooperativismo, e aí trazendo Uhum. com outro assunto, a gente tem um grande desafio de inovar. E acho que é por isso que a gente também é meio desconhecido, né? Porque a Uhum. gente ficou muito preso no passado, nas coisas que aconteceram, enfim. Então a gente precisa desenvolver demais a nossa área de tecnologia, de inovação, de como que a gente fala com esse perfil novo do jovem. Então eu estava vendo, 70% do nosso quadro, 68% do nosso quadro é homens acima de 50 anos, né? Então a gente Uhum. precisa oxigenar o cooperativismo como um todo. Então o cooperativismo tem vários eventos de inovação que busca essas inovações, busca essas estratégias novas dentro do agro e dentro do cooperativismo. Uhum. Eu vejo, a gente tem parcerias com o sistema FAEG, por exemplo, que Uhum. lá tem o Campus Lab, lá, que é um hub de inovação lá dentro, que lá tem vários projetos de inovação em que instituições financeiras estão lá para poder apoiar também. Então, participe dessa veia de inovação. Uhum. Startups, aceleradoras, hackathons, Uhum. ideatons, a gente tem muito evento nesse sentido e que vai proporcionar para esses jovens, realmente junto com o projeto, acelerar carreiras, abrir portas, entender e ajudar as empresas que querem inovar dentro do seu modelo de negócio. Então, vejo que é um caminho também muito importante. Uhum. Eu gosto muito dessa área e dentro do cooperativismo também sou um incentivador disso, participei de vários projetos de hackathons, a gente ganhou alguns prêmios ali em relação a isso, e isso também me acelerou na carreira. Por quê? Porque é pensando coisa nova, é querendo fazer coisa nova. Hoje em dia, o que eu fazia ontem, talvez não dá mais certo, eu preciso inovar e mudar, Uhum. constantemente. E aí esses eventos, eles são muito importantes para isso. Muito bacana, muito bacana. A AgroSkill surgiu de um evento desse, né? Olha A aí. gente nasceu lá no Campo Lab, a gente participou de um hackathon, ideia, a PEG aportou fundo perdido no Aham. primeiro momento, agora a gente também foi aportado pelo Trilhas, e estamos avançando como startup, né, nos nossos próximos passos, e faz muito sentido isso. Você conhece pessoas, você conhece problemas, no final, entregar resultado, gente, em qualquer lugar é resolver problema. Se você está trabalhando, entrou para trabalhar lá com o Lucas no banco, você vai ter que resolver algum problema. É assim que ele vai entender, cara, esse cara é bom. Olha o que ele fez, ele é bom. Ah, você entrou para trabalhar lá na cooperativa? Esse cara é bom. Tá lá comigo no campo? Beleza, esse cara é bom. Baseado em resolução de problemas, né? E as empresas são resolução de problemas e as pessoas têm dificuldade de entender que a carreira é um empreendimento, né? Exatamente. Você tem que resolver algum problema específico para você ser validado, ser conhecido no mercado, né? Uhum. E as pessoas têm dificuldade de entender isso. Eu brinco com a minha turma lá, falo, gente, eu sou um caçador de problemas. Tem problema? Me dê, pra gente poder resolver. Porque se tem um problema, alguém precisa resolver. E Uhum. para resolver, precisa de alguma soft skill ou de alguma informação que talvez eu não conheça, mas eu vou buscar, eu vou atrás. Uhum. Isso vai me desenvolver. No próximo já não é mais um problema, porque eu já tenho a competência para poder tratar. Uhum. Então, as pessoas que fogem tem aquelas pessoas que fogem do problema, não, deixa lá, não vai conseguir avançar tanto. Então, a partir do momento que você é essa pessoa que, não, me dá um problema aí que eu resolvo, Uhum. deixa que eu corro atrás. Você vai sofrer, você vai penar, às vezes você não tem a informação suficiente, mas esse querer, esse buscar, esse processo que você passa enquanto você está resolvendo, é o que vai te formar. É um processo de Né? desenvolvimento. Os devs, né? Você tem que ser o dev da vida, você tem que criar e desenvolver aquilo que vai te fazer chegar em curar aquela dor, né? A gente fala muito da dor enquanto inovação, as pessoas têm dores, as empresas têm dores, todos nós temos dores. E sai na frente aquele que consegue resolver essas mini dores e no final ele vai conseguindo cada vez mais ganhar escala e resolver dores maiores, problemas maiores, e aí cria corpo, cria maturidade, um profissional maior, um profissional mais robusto, vamos dizer assim, porque foi resolvendo diariamente pequenos problemas e o cara criou o corpo para ser aquele grande resolvedor, aquele gestor, um cara que pode ser um líder, pode ser um CEO daqui para frente. Muito bom, muito bom. E, Lucas, veio uma outra pergunta aqui, ó. Como o cooperativismo pode ajudar os jovens que estão inseridos na agricultura familiar a se desenvolver?
tem alguma ferramenta, ele se tornar cooperado? Como que um jovem que está dentro da agricultura familiar pode aproveitar do cooperativismo? Exatamente. Ser cooperado. Para você ter ideia, o Sicredi, nós falávamos aqui, né, é o maior repassador de crédito rural do país, dentro das instituições privadas. E mais de 1/3 disso está na agricultura familiar. Então, nós somos, dentro do Pronaf, aí sim a gente ganha até do Banco do Brasil, dos maiores repasses de crédito rural para a agricultura familiar. Então, nós somos especialistas na agricultura familiar. Principalmente que a gente nasceu no Rio Grande do Sul, né? E lá, realmente, as terras são muito... Aqui a gente tem grandes terras, a agricultura familiar aqui em Goiás, ela é forte, mas não tão quanto no Rio Grande do Sul, que as terras são pequenas e tudo mais. Então, a gente tem muita especialidade nisso. Nós somos o maior repassador. Quando o governo precisa falar com essa turma, chama o Sicredi. Então, a gente está dentro do BNDES criando linhas para isso. Então, aí sim nós estamos falando a nossa língua. A agricultura familiar é o nosso maior know-how dentro do agro. Então, esteja conectado. Seja um cooperado, acesse essas linhas, né, divulgue isso, traga pessoas, porque tem muito recurso e, na maioria das vezes, recurso sobrando até para a agricultura familiar, porque, como eu disse, as pessoas não conhecem, não sabem o que a gente tem e fica ali preso a um Banco do Brasil, alguma coisa, aí tem dificuldade de garantia, de acesso. Então, dentro do cooperativismo de crédito, ele vai conseguir, lógico, dentro das regras, acessar essas linhas para ajudar a desenvolver o seu negócio. Vocês têm algum programa de capacitação também, além de só fornecimento do recurso, ou alguma rodada de network também entre os cooperados? Como é que funciona? Sim, a gente tem vários programas nesse sentido. A gente fez agora, na pandemia, com o Sebrae, um programa que chama Juntos, que é trazer as pessoas para entender sobre o modelo de negócio, como que a pessoa desenvolve o negócio dela, fala de empreendedorismo, de marketing digital, né? E ensina a pessoa a realmente desenvolver o seu negócio. Nada a ver com o Sicredi, a gente só conectou. Por quê? Porque uma pessoa que gere melhor também vai gerir melhor o seu recurso financeiro, vai ter uma saúde financeira muito maior. Então, a gente tem rodadas realmente de network entre cooperados. A gente está iniciando agora, na nossa agência especificamente, o programa que a gente chama de Boas-Vindas. Então, mensalmente ou bimestralmente, a gente chama os cooperados que ingressaram para dentro da agência para realmente falar sobre isso que a gente está falando, sobre o cooperativismo como um todo. Às vezes a pessoa vai lá abrir a conta e o gerente não tem um tempo para explicar tudo isso que a gente está conversando, como é o cooperativismo e tudo mais. Então, a gente chama essas pessoas para lá. E de lá sai muito network, porque igual eu falei, você é agricultor familiar, rapaz, estou precisando plantar uma horticultura ali, você sabe quem pode me ajudar? E ali surgem vários negócios. Então a gente tem um programa Crescer, onde a gente faz rodadas que mostra sobre o cooperativismo como um todo. Então a gente tem vários programas nesse sentido para poder apoiar. Muito bom, muito bom. Você já entra em uma rede de networking ali, e muito além de... Claro, o recurso é extremamente importante, você também é capacitado para como utilizar o recurso de maneira inteligente, né? Sem dúvida. Estando nesses ambientes, né? Uma bandeira nossa é educação financeira. Legal. Por quê? Porque a gente, primeiro, na escola, a gente não aprende sobre cooperativismo, sobre educação financeira e sobre empreendedorismo. E aí é o tema que a gente mais utiliza na vida adulta, né? Então, a gente tinha que mudar um pouco esse modelo de educação, e aí a gente atua nisso. A gente tem um programa que chama Cooperação na Ponta do Lápis, que é ensinar educação financeira. Não é só liberar recurso, é o que você vai fazer com esse recurso. Será que é hora? Será que você pode alongar isso? Será que não, entendeu? Para que a pessoa realmente entenda e utilize aquele recurso da melhor maneira para isso virar algo positivo. Porque a gente sempre fala, o crédito ele pode ser um remédio ou um veneno, só depende da dose. Né? Então, a gente ajuda nessa gestão. Legal, legal. E a OCB? O que é a OCB? Onde que envolve a OCB? Eu sei que tem a OCB Jovem, né? Isso, o Comitê de Jovens. Como é que funciona? A OCB ela é a Organização das Cooperativas do Brasil. Ela organiza todas as cooperativas. Então, o Sicredi ele é uma cooperativa de crédito dentro de um nicho. Mas em Goiás, por exemplo, a gente tem mais de 200 cooperativas. No país, mais de milhares de cooperativas. Então, a OCB é quem organiza essas cooperativas, quem tem o papel de fazer a estratégia, de criar a estratégia junto com essas cooperativas de crescimento, de participação do jovem, de participação da mulher. E, especificamente, tem 2 braços, né? A OCB e o Sescop, que é como se fosse o sistema S do cooperativismo, onde existe todo o processo de educação e formação do cooperado. Então, nós temos vários cursos. A gente tem um portal, essa dica é boa, ó, jovem, chama Capacita Coop.
Uhum. Lá a gente tem vários cursos gratuitos de gestão, de inovação, de design thinking, de Crumble, de muita coisa que utiliza-se no mercado de forma gratuita, de cooperativismo, de tudo que a gente está falando. A gente tem esse portal gratuito para a pessoa poder aprender. Como é que faz para ter acesso? Você entra no Vai site entrar de no vocês? Capacita Cop, faz o seu cadastro ali, e aí se você consegue ter acesso a tem que estar ligado a uma cooperativa, né? Se você ser cooperado em alguma instituição, Uhum. e aí você consegue acessar todo o nosso banco de cursos ali. Então, esse papel do Sescope é de formação. Então, ele vai nas cooperativas, entende as dores das cooperativas e cria programas de formação. Que legal. Então, por exemplo, agora eles fizeram um programa de formação de CEOs, onde pegaram vários diretores executivos e levaram para Portugal para aprender modelos de negócio. Ou desde então, da Dale Carnegie. Então, a gente tem vários cursos que o Sescope oferece para as cooperativas para ajudar a melhorar o nível de conhecimento das cooperativas. Então, a OCB ela tem esse papel de organização e de cuidar e criar a estratégia do cooperativismo como um todo. E o Comitê de Jovens é o braço jovem disso. Né? É como eu faço para que o jovem participe mais. A gente ainda tem uma participação muito pequena, infelizmente, do jovem e da mulher no cooperativismo. E aí a gente tem esses dois comitês, o de jovem e o das mulheres, para que a gente crie ações para trazer o jovem. Como que esse jovem participa mais? Porque daqui a pouco não, os nossos conselhos já estão abrindo vagas, já precisa de sucessores, e a gente tem pessoas lá que estão há 50 anos, 40 anos, 60 anos no negócio, e lógico, a experiência é extremamente importante, mas a gente precisa começar a criar essa transição. E aí, para isso, o jovem precisa estar ligado e a gente precisa que ele participe do modelo para poder suceder daqui para frente. Muito incrível, muito incrível. Tem algum evento de vocês, algum programa que vai ter agora no futuro que você acha legal divulgar para o pessoal que participa? Ou se tem uma rede que as pessoas podem acompanhar também vocês? Sim, nós temos o nosso Instagram, Jovem Cop GO. Então, e o Instagram Goiás Cooperativo, que é o da OCB. Lá na nossa bio também tem todos os outros perfis. Então, @Jovem Cop GO. Então, todas as ações dos jovens a gente coloca lá. A gente tem uns dias C nas comunidades, que a gente vai nas comunidades, nas praças, com, por exemplo, dentistas para fazer apoio à comunidade, com doação de animais, com plantio de árvores, com várias coisas. Então, a gente, enquanto jovem, a gente também vai junto, a gente participa. Então, tem várias ações, e aí lá no nosso Instagram a gente divulga Jovem Cop GO. Falando de Sicredi, modelo cooperativo, de como ser um cooperado, aí @Sicredi Cerrado GO, é a nossa cooperativa que atua aqui em Goiás. Sicredi Cerrado GO, lá também tem tudo como ele pode ser um cooperado e tudo mais. Então a gente tem essas ações aí. Muito, muito bom mesmo. Se você tem interesse de ou ser cooperado para desfrutar de tudo isso, ou se você já é cooperado, nem estava sabendo que poderia desfrutar de tudo isso, tá aqui uma série de informações para você, para te ajudar a acelerar seu momento profissional aí, como empreendedor, como profissional, enfim, como alguém que está querendo crescer no agro, que é a nossa grande missão aqui. E bom, temos que caminhar para o final, né? Dá vontade de ficar aqui conversando um tempão, mas acho que é importante a gente trazer essa mensagem. O que, na sua visão, Lucas, é extremamente importante? Que dica que você daria para um profissional que quer acelerar a carreira no agro, ou que está começando, ou que ainda não conseguiu entender direito qual que é o seu lugar dentro do mercado? Qual dica que você dá para uma pessoa como essa? Primeiro, entenda. Não seja uma pessoa que sai fazendo, entenda o ramo que você quer, né? Estude os meandros ali do negócio, como que é o dia a dia da área que você quer atuar, porque tem que fazer sentido, né? Não porque paga X, paga Y. Não, entenda o que você quer para a sua vida, porque você vai conseguir performar de uma forma muito melhor. Eu falo que a gente faz tudo aquilo que está proposto a fazer, mas a gente faz com menos esforço aquilo que é mais próximo ao nosso perfil, aquilo que a gente mais gosta. Quando a gente faz com menos esforço, a gente faz melhor, a chance de dar certo é muito melhor. Então, primeiro, autoconhecimento. Se conheça, qual que é o seu perfil? Aonde você vai atuar de forma mais assertiva? E aí procure vagas mais próximas ao seu perfil, porque você vai realmente conseguir construir uma carreira. Se eu sou um cara do negócio e vou para a área operacional, daqui a pouco eu vou estar frustrado. Então tem esse autoconhecimento para entender qual o seu perfil, o que você gosta de fazer, e aí sim procure coisas mais ligadas ao seu propósito, que você vai conseguir ter esse sucesso cada vez maior, porque está ligado àquilo que você acredita. Muito legal, muito legal. Inclusive, dentro da nossa plataforma da AgroSkills, você consegue fazer um teste
que fala sobre o DISC, que dá esse tipo de informação, Big Five, inteligência emocional, estilo de liderança. A gente consegue gerar um relatório ali com todas essas informações sobre você. Nem foi combinado, mas acaba que realmente a gente tá pensando em tudo realmente para ajudar esse profissional. E o autoconhecimento, cara, eu assino embaixo, assim, de caneta escura ainda. Que a gente realmente considera que é extremamente importante. Lucas, muito, mas muito obrigada pelo bate-papo, obrigada pelas informações. Eu acho que a gente, de fato, contribuiu bastante para a carreira dos profissionais do agro. E é isso, gente. Essa é a nossa missão com você. Eu vivo falando, bora pra cima, porque foguete não tem ré, né? Mas tem ré sim, já descobrimos e tal, mas continua, bora pra cima de todo jeito. Queria agradecer a todos vocês que participaram aqui com a gente. Mais uma vez, Lucas, muito obrigada por participar com a gente. Se você quiser, segue ali o Lucas, segue ali as cooperativas, os Instagrams que o Lucas colocou. Você tem um Instagram pessoal, Lucas? Sim, @Lucas Zorzetti. Que você pôr só o Zor, vai aparecer lá, Lucas Zorzetti. Tá, e teve aí também na tagzinha do nome dele, você vai saber como é que escreve. Segue o Lucas, vamos criar esse ecossistema de fazer acontecer, de ir pra cima e de acelerar a carreira no agro. Bora pra cima, galera. Um beijo e até a próxima. Este é o podcast AgroSkills, sua aceleradora de carreira.